primeiro capítulo, diz assim: Deus ouve a alma paciente, a obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. E fala salmo de Davi para o cantor. E diz assim a palavra de Deus: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lar horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu quiser anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Amém? Palavra do nosso Deus para os nossos corações. Amados irmãos, você vê que Davi, quando Deus inspira ele a escrever este Salmo 40, Davi passava por diversas situações tremendas, e muitas das vezes em perigo de vida. E Davi era homem de guerra. Ele não estava com problema no trabalho, como muitas das vezes acontecia comigo. Ele não estava com problema na família, e nenhum outro problema secular qualquer, não era enfermidade. O perigo que Davi passava era de vida, era guerreando. Os inimigos poderiam matá-lo, matar ele e todo o povo que estava a seu comando. Ele tinha uma responsabilidade muito grande, era o comandante. E quem comanda uma tropa, ou quem comanda determinado grupo de pessoas, sabe a responsabilidade que leva, verdade? E ele temia, porque ele sabia que muitas das vezes ele estava em menor número, e o inimigo era maior do que ele. Mas a fé de Davi não desfalecia. Então ele faz a sua oração a Deus, pedindo a Deus a sua guarda, a sua proteção. E nós vamos ver que Davi, para poder chegar a essa oração, teve que sair dele uma credibilidade. Ele precisava ter certeza que Deus era com ele. E dessa mesma forma, não acontece diferente conosco. Nós temos que ter a certeza que Deus é conosco. Amém? Amém. Temos que ter a certeza. Quem veio ontem aqui, com certeza ficou arrepiado das mensagens e dos louvores que aconteceram nesse lugar. Tremendo. Tu sentia Deus passeando nesse lugar. Tu sentia que Deus estava aprovando aquele culto. Era muito gostoso. Você se enchia de tal forma de alegria, ficava sorrindo igual um bobo, e você não aguentava, se mexia. Os jovens aqui acabavam dançando e clamando ao Deus maravilhoso, porque Deus passeava, estava passeando nesse lugar. E Deus não é só Deus no barulho, mas no silêncio também. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz: onde tiver dois ou mais, eu ali. Está fraco, hein? Onde tiver dois ou mais, eu ali estarei. Onde tiver dois ou mais, eu ali estarei. Onde tiver dois ou mais, eu estarei. Os irmãos creem assim? Creem dessa forma? Porque o que acontece? O que acontece? Essa credibilidade nós temos que ter. E Davi tinha certeza de que Deus era com ele. Ainda que ele fosse em menor número, mas Deus iria dar vitória, porque ele acreditava e acredita, assim como nós acreditamos num Deus vivo. Num Deus vivo. E Deus é tão misericordioso. Eu estava contando há pouco tempo no passado, que eu, antes de me converter, eu ficava lá numa igreja, que eu também era uma das primeiras que eu conheci, e ficava olhando para um Deus, uma imagem de Jesus Cristo morto, num túmulo, e ficava de vidro, ninguém podia tocar não. E eu, como não sabia a oração, não pertencia a nada, né? Eu ficava ali olhando para ele, mas
situação tremenda, um problema terrível, minha filha lá em Mato Grosso, né, eu querendo que ela viesse para perto de mim, desempregado, o aluguel vencido já estava uns 2, 3 meses, e não consegui emprego, mas eu só tinha ouvido falar de Jesus. E eu comecei, na minha ignorância, olhando para aquela imagem, conversava com ele, e eu pensava no meu coração, eu não sei nem orar. Na verdade eu estava orando certo, que orar a Deus é você conversar com Deus, mas eu não sabia. Então eu comecei a falar com ele como eu conseguia. E eu comecei a falar para ele meus problemas. Estou com a minha filha lá em Mato Grosso, quero que ela venha para perto de mim, a minha número 1, né? Chegou assim. E aí eu comecei a falar com ele, Senhor, eu estou desempregado, passando por problemas, o aluguel já venceu aí vários meses já. O homem é grosso, era um português bravo, sabe? Eu vi às vezes uma atenção do pessoal da frente. Né? E eu estava preocupado com aquilo, e aquilo estava me afligindo o meu coração. E eu sem querer estava falando com Deus, corretamente, que é conversa com Deus, e Deus foi abençoando. Ele começou a fazer com que as pessoas, e aí, Jonas, aqui, ó, deixa aqui para a Viviane, dinheiro. Eu falei, vou para a cidade. E aí ia para a cidade, saía de manhã cedinho, voltava de tarde alegre, tinha conseguido nada, mas ia em várias agências, conseguia nada, mas aquela alegria no meu coração estava crescendo cada vez mais, e cada vez mais Deus colocava pessoas, servos de Deus, à minha frente, vizinho, um rapaz conhecido que se converteu e falava de Jesus para mim, aquilo ia me enchendo cada vez mais de alegria, e foi aumentando a minha fé, e às vezes, de repente, do nada, né, eu sou empregado. E depois de ser empregado, só para encurtar, depois que eu fui como temporário, e depois da notícia que eu tive, que eu fui efetivar, no mesmo dia eu também tive a notícia que a casa, eu poderia me apossar ou entrar na casa, porque a casa era minha, a casa própria que eu estava guardando. Então Deus abençoou, não somente o emprego, gente, uma alegria tremenda no coração. Falei, caramba, que Deus maravilhoso, além de me dar um emprego e me efetivou e abençoando, Ele tinha acabado de dar uma casa também. Eu tinha que conhecer mais desse Deus, não só de ouvir falar, mas conhecer um pouco mais do que Ele poderia fazer, o que poderia mais, o que seria mais, o que é isso, gente? Que para mim estava espantoso o que estava acontecendo, tremendamente. Aí eu comecei a conhecer um Deus maravilhoso, e conheci um mundo dentro de outro mundo, né? E comecei a entender que agora eu já não pertencia a esse mundo, mas pertencia ao mundo celestial. Nós temos que ter essa certeza. Davi, quando guerreava, ele não se importava se estava em menor número, ele clamava a Deus e ia em frente e ganhava as batalhas, e foi vitorioso em todas elas. Teve problema familiar mais tarde, por causa do problema que ele mesmo gerou, consequências dele mesmo, e depois Deus o abençoou tremendamente, porque houve arrependimento de sua parte. Deus quer nos abençoar, mas quer que nós também venhamos atentar para a sua vontade. É necessário que venhamos nos arrepender dos nossos erros. Ele mesmo diz aqui no texto dele, se nós lermos direitinho, olha só, vou ler o que diz aqui no versículo 12, 40, diz assim, porque males sem número me têm rodeado as minhas iniquidades, me prenderam de modo que não posso olhar para cima. Olha só, ele não conseguia nem mais olhar para cima, para Deus, e diz assim, são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Ele diz que as minhas iniquidades me prenderam de tal modo que não posso olhar para cima, mas são muito numerosos, são mais os cabelos, os números de cabelos, o número do cabelo que ele tinha na cabeça. Ele estava tão preso numa teia de erros e falhas, que eram mais numerosos do que os cabelos que ele tinha. E ele falava com Deus que ele não conseguia nem olhar para o céu, de tantos erros, de tantas falhas. Não é assim que acontece conosco? Nós sabemos que erramos. E o que acontece? Você fica logo, Senhor, misericórdia, baixa logo a cabeça. Primeira coisa que você faz, misericórdia, Senhor. E você fica sem coragem, até mesmo de conversar com Ele, de confessar o que Ele já viu. Você fica sem coragem de falar para Ele, Senhor, me perdoa, tem misericórdia da minha vida, me dá mais uma chance, seja paciente comigo. Isso é que temos que fazer. Isso é o que? Se humilhar.
Davi também se humilhou. No texto nós podemos observar que Davi também se humilhou diante de Deus, pedindo a misericórdia dele. Quantas das vezes, irmãos, estamos com problemas que nós nos sentimos impotentes de resolver? Não é verdade? Muitas das vezes são doenças que não somos médicos. Nem os médicos muitas das vezes conseguem, né? Eu conto até com a oração da igreja, porque essa semana, acredito que eu tenho aqui lá em Rio das Ostras, o meu tio está desenganado. O médico está dando alta para ele essa semana, para que ele vai morrer em casa. Olha você ver, é doloroso, né? Doloroso. Quando Deus tocou no nosso coração, que eu tinha que visitar uma pessoa no hospital, eu não sabia nem que era ele. Depois que eu soube que ele estava em forma, eu fui lá. Falei para ele da palavra de Deus, inclusive ele não conseguia nem falar, porque está aberto aqui. O câncer está tomando conta dessa parte toda. E ele foi e apontou para a Bíblia, porque ele era ateu. Ele apontou para a Bíblia, eu falei, posso ler? Ele balançava a cabeça dizendo que sim. E ali eu li a palavra para ele, e perguntei se ele aceitava Jesus como Salvador. Ele disse que aceitava. Mas o meu tio é um coração duro, pedregoso. Talvez tenha dito porque viu aquela enfermidade, de repente não vou aceitar, porque eu conheço mais ou menos a maneira dele. Mas a enfermidade permaneceu. Ele foi para casa e teve que voltar correndo para o hospital novamente. Está todo entubado e o médico agora está dando alta para ele, para que ele vá para casa, mas já foi avisado que ele não tem mais jeito, o câncer está tomando conta de tudo. Mas irmãos, eu creio nesse Deus maravilhoso. Olha, eu cheguei a falar aqui, talvez muitas pessoas não ouviram, acho que no domingo passado. Lembra da minha irmã que tinha problema do fígado? Deus o abençoou, ela estava morrendo, o filho dela estava indo embora. Passou à frente, Deus abençoou com o fígado novo, o fígado novo começou a dar problema, tinha bactéria, que toma remédio, a bactéria acabou, ela está curada em nome do Senhor. Lembra do jovem de 18 anos também, que é meu parente, não acontece no meu pai, minha família é um caso sério, né? 18 anos, AIDS. Falei para minha irmã, faz o teste de novo, possível, cara, garoto novo desse. Aí ela fez o teste de novo, deu positivo de novo, AIDS. Falei, incrível o que estava acontecendo. Que isso? Ana Rosa, como é que está você em Deus? Porque ela estava no Senhor. Olha, Horácio, o menino, antes de acontecer isso, ele já estava indo para a igreja, tinha aceitado Jesus como Salvador. Amém. Então Deus sabe o que está fazendo. Ele dá mais um tempo e faz o exame novamente. E ela deu mais uns meses. Aí fez o exame novamente. Aí deu negativo. Aí não concordou? Negativo de novo. Isso é o quê? Isso é Deus, irmãos. É Deus. Não vou dizer que vai acontecer com todo mundo. Deus sabe todas as coisas. Não é verdade? Né? Muitas das vezes as pessoas, se ficarem curadas, vai se desviar do caminho. Então é melhor ficar, eu digo. Se for para eu desviar do caminho, eu prefiro ficar enfermo e continuar no Senhor. É melhor ir para o céu enfermo, porque lá acaba tudo, do que para o inferno santo. Você deu para entender a diferença? É bem diferente. Mas Deus sabe no momento certo. Se Ele vê em você, que se você ficar curado, você vai permanecer no Senhor, Ele te cura e te dá condições de permanecer. Mas se Ele vê em você, que você vai ficar curado e você vai, como diz a palavra aí fora, meter o pé, tu vai continuar enfermo. É Deus que avalia, irmão, não somos nós. Deus conhece todas as coisas. E muitas das vezes acontecem as coisas na nossa vida para que nós venhamos nos humilhar, irmãos. O ser humano é terrível, ele tem o nariz muito em pé. Eu sou contador, só aceito emprego se vier de contabilidade. Fora isso, eu não vou para arquivo de jeito nenhum. Não vou varrer o chão, não vou meter a mão na grade. Eu sou contador. Você deu para entender? Existe uma soberba muito grande e nós temos que parar com isso. Temos que lembrar, Deus tocou no meu coração, eu estou falando porque eu era assim. Eu não, só trabalho em contabilidade, agora apareceu um negócio de arquivo, não vou nada disso não. Quando eu cheguei em casa, eu estava buscando emprego, quando eu cheguei em casa, Deus falou no meu coração, o que aparecer você pega. De onde veio isso? Aquela voz que surge de repente, que apareceu, eu pego, e me mostrou, você tem família, tem que dar de comer. Bem, fui para a cidade de novo, chegou lá, o que apareceu? Arquivista. Eu disse, Senhor, eu quero isso daí, pode me dar? Não. Eu fui como arquivista. Fez voltar novamente lá para o início da contabilidade, que era arquivo praticamente, né? Arquivista da contabilidade, e depois ali que Deus foi me dando crescimento. Mas Ele fez eu voltar, Ele baixou o meu nariz, Ele me tirou do pedestal. Ele me ensinou. E daí Ele foi dando crescimento de acordo com a vontade dEle. E Deus me abençoou. E teve um certo tempo que eu reclamei, Senhor, eu não me sinto realizado como contador, Senhor, me ajuda, eu quero me sentir realizado, eu quero conhecer mesmo. E Deus começou a me abençoar e me realizou numa grande empresa, e hoje
eu estou me aposentando. Louvado seja Deus. Porque isso é Deus, irmãos. Eu tenho que crer. Irmãos, aí, por mais que a gente venha perder um ente querido, a tua fé não pode desfalecer. Você tem que permanecer firme, irmãos. O que Jesus falou? Ele diz que nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Essa mesma fé, essa mesma vontade, essa mesma motivação, temos que estar firmados nela, porque é Deus que faz isso conosco, e não foi diferente com Davi. Eu queria que os irmãos abrissem em 1 Pedro 1. Olha o que diz 1 Pedro 1, cara, que maravilha, palavra tremenda.